Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, não sei que horário você está assistindo essa videoaula. Se eu não me engano, essa já é a 18ª videoaula. E eu vou continuar falando, aliás, eu vou fazer isso muitas vezes ainda, falando sobre o governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de 1930 até 1945. Na aula passada, para não ficar tão longa a aula, eu dividi um pouco os assuntos e aí algumas coisas eu vou retomar agora. O conteúdo da aula de hoje estão na página 126 e 127, para deixar essa aula um pouco mais curta e não ficar tão cansativa assim para vocês. Bom, primeira coisa, quero que você olhe essa linha do tempo aí. Entre 1889 até 1930, o Brasil viveu o que nós chamamos de República Velha. Aliás, a gente viveu 4 anos da República da Espada, tá? Eu vou te poupar dos detalhes, porque senão fica muito longa a explicação. Então, de 1889 até 1930, República Velha. De 1930 até 1945 é o governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas, ele tem uma subdivisão no meio. Então, de 1930 até 37 é o governo dele, de 37 até 45 seria também o governo dele, mas é chamado de Estado Novo. A gente vai ver em outras aulas por quê. Tá? E aí, de 46 até 1964, a gente chama de período democrático, e de 64 até 85 nós temos o governo da ditadura civil-militar do nosso país. Bom, mas eu não vou falar disso tudo, é lógico. Eu só estou te mostrando a linha do tempo aí para você não perder a noção do que nós estamos falando. Tá? O que eu tenho para te falar do Getúlio Vargas? Eu disse que em 1930 ele assumiu o poder, ele deu um golpe, chamado de Revolução de 1930, tá? E aí ele começa a fazer uma série de mudanças. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar todos os presidentes das províncias, ou quase todos, que a gente chama hoje em dia de governador do estado, né? Naquela época eram os presidentes dos estados, desculpa, não era província, mas eram dos estados, e vai colocar interventor. Interventor, então, é o sujeito que governa mandado pelo Getúlio Vargas. A maioria desses sujeitos, inclusive, eram do Exército Brasileiro, que no primeiro momento apoia o Getúlio Vargas, tá? E terão os cargos de tenentes, e aí viram governadores do estado, ou presidentes do estado, como eles chamavam na época. Além disso, o Getúlio Vargas, ele está muito preocupado com a esquerda brasileira. Ele acredita que os sindicalistas, tá, que estão lutando pelos direitos dos trabalhadores e tudo mais, e que ele mesmo vai começar essa, como é que eu vou dizer, paranoia, a palavra correta é essa, paranoia. Tudo que é de esquerda, eles vão começar a chamar ele, vai começar a chamar de socialista, de comunista, de vermelho e de tudo mais, tá? E isso, ele vai criar uma lei de sindicalização. Até o governo do Getúlio Vargas, não havia muitas regras para se criar um sindicato no Brasil. A partir do governo do Getúlio Vargas, cada categoria só pode ter um sindicato. E você pode ter certeza que esse sindicato era muito controlado pelo Getúlio Vargas, tá? Para garantir que esses sindicalistas não lutassem muito bravamente pelos direitos dos trabalhadores, tá? Além disso, o Getúlio Vargas vai instituir um código eleitoral para o Brasil, né? Então chama-se Código Eleitoral Brasileiro, em 1932. Até 1930, o voto não era secreto, então todo mundo sabia em quem o outro votou. O que, obviamente, permitia que o coronel daquela cidade pressionasse o eleitor. Se não votasse em quem ele queria, esse coronel poderia mandar os seus capangas bater nessa pessoa que não votou em quem o coronel queria.
Mas a partir de 32 o voto passa a ser secreto. Isso foi uma mudança muito importante. O Getúlio Vargas fez isso para tirar o poder dos coronéis, principalmente aqueles que eram contrários a ele, logicamente. Além disso, o Getúlio Vargas deu o direito ao voto às mulheres. Tá? Essa é uma conquista muito importante das mulheres. Infelizmente, a luta das mulheres pelo voto não surtiu tanto efeito. E aí acabou entrando na conta do Getúlio Vargas esse direito ao voto. Tá? Isso não diminui a importância do voto, não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Infelizmente, quando eu digo infelizmente, eu estou querendo dizer que um direito conquistado ele é muito mais valorizado. E o voto no nosso país, vocês sabem, ele é muito pouco valorizado por quase todos nós. Eu acho que dessa parte, tá? É isso. Ah, não, desculpa. Falta um detalhe que eu olhei aqui e já vi agora. Quando eu falo de direito a voto das mulheres, ele não é universal como é hoje. Só podiam votar as mulheres casadas e com autorização do marido. Então, isso já diz muito sobre esse direito. Quer dizer, ela precisa da autorização para votar, quer dizer que dificilmente uma mulher iria ter o seu voto diferente do voto do marido, né? É um negócio bem estranho isso. Mas isso mostra quando a nossa sociedade era machista, e ainda e quanto o movimento feminista é um movimento vital para as mulheres e eu diria até para os homens do nosso país, tá bom? Eu acho que agora sim é isso, tô morrendo de saudades, espero vê-los logo, mas principalmente espero vê-los muito bem e muito em breve. Beijão, tchau, tchau.